Boa noite. Os irmãos perceberam que nós afastamos mais as cadeiras para poder evitar a proximidade, infelizmente, né? E mantendo aí um distanciamento maior, reduziram o número das cadeiras, mas lá atrás está sendo transmitido para alguns, né? Agradeço a Deus pelos irmãos que trabalharam arduamente para poder preparar a transmissão lá atrás. E como aqui já praticamente está lotado, tem umas poucas cadeiras aqui na frente, se alguém ainda chegar. E se não der, lá atrás nós temos um outro espaço mais caloroso, mas que você pode também adorar a Deus ali. Isso vai nos ajudar a estarmos mantendo o mínimo de distanciamento e preservando a saúde uns dos outros. Você já teve alguma dívida? Acredito que não. Não, brincadeira. Brasileiro, talvez muitos de nós já tivemos dívidas. Tem aquela dívida que é o financiamento, é uma dívida, um parcelamento é uma dívida. Mas tem outras dívidas piores. Hoje vamos falar de dívida, mas não se preocupem, a mensagem não é para exortar com relação à dívida financeira, é outra dívida. A Bíblia nos fala de algumas dívidas que nós temos uns para com os outros, não é? Uma dívida que você nunca vai pagar é o amor, não é verdade? O amor você está sempre devendo. Eu devo a vocês, vocês devem a mim, estamos devendo o amor. Por quê? Porque eu nunca pago, nunca cumpro 100% o amor como deve ser. Mas não vamos falar da dívida do amor. Vamos falar de uma dívida que tanto eu quanto você podemos pagar. A dívida do Evangelho. Você se sente, ou se percebe, melhor dizendo, você se entende como crente em Jesus, devedor do Evangelho a alguém? Como assim? Você acredita que você deve pregar o Evangelho para alguém? É uma obrigação sua como crente em Jesus? Nós estamos estudando agora a Epístola de Paulo aos Romanos, uma das epístolas mais importantes do Novo Testamento, porque sintetiza o ensino bíblico sobre a nossa salvação. O tema dessa epístola é chamado de justificação pela fé, que trata da salvação do crente, porque explica numa linguagem forense, jurídica da época, que é compreensível hoje, o que Jesus fez na cruz para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Não foi uma mágica, não foi uma arbitrariedade, há toda uma lógica que nós vamos estudar ao longo desta epístola. E Paulo escreve a epístola aos Romanos com a finalidade, a epístola é uma carta, com a finalidade de se apresentar à igreja de Roma, a igreja dos cristãos ali do primeiro século, sediada em Roma, que Paulo não conhecia. E Paulo tinha uma estratégia, ele queria levar o evangelho até os confins do mundo. Por quê? Porque Paulo, na sua escatologia, que é a que nós entendemos no Novo Testamento, a doutrina das últimas coisas, na mente de Paulo, e deve estar na nossa também, ele entendia que se ele pregasse o evangelho até os confins da terra, Jesus voltaria. E ele não estava errado, é isso mesmo. Hoje nós estamos pregando o evangelho até os confins da terra, todas as igrejas cristãs, bíblicas, fiéis a Jesus estão pregando esse evangelho. Por quê? Porque quando esse evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Não quer dizer que ele tem que ser pregado a cada indivíduo, mas a todas as nações. E Paulo estava querendo isso. Então, se ele chegasse no limite do mundo, conhecido da época, a Espanha, então Jesus voltaria. Por isso ele escreveu essa carta aos crentes de Roma, se apresentando quem ele era, mostrando as suas intenções e fazendo todo um estudo sintético sobre a teologia cristã, o ensino bíblico sobre Jesus, obviamente fundamentado no Antigo Testamento, para que quando ele fosse a Roma, aqueles irmãos o recebessem e dali o encaminhassem à Espanha. Obviamente não se tinha o conhecimento das Américas, né, no pensamento de Paulo, então ainda havia muito trabalho, né? Como hoje nós aqui nas Américas, graças a Deus, somos abençoados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E em breve o Senhor Jesus voltará
quando o evangelho dele for proclamado a todas as nações. Veja que a vida de Paulo estava toda elaborada para o projeto de Deus. A nossa vida também deve estar elaborada da mesma forma. Estamos estudando da epístola de Paulo aos Romanos a introdução, o chamado preâmbulo. É onde o apóstolo, ele se apresenta, ele diz quem é o autor, ele diz a quem ele escreve, ele diz as suas intenções. E já essa introdução é cheia de conteúdos maravilhosos para nos desafiar. Domingo passado, nós vimos Romanos 1, do verso 1 ao 7, e estudamos que somos responsáveis pela obra de Deus na vida das pessoas. Paulo se entendia responsável. Os crentes daquela época percebiam que eles eram responsáveis pela obra de Deus. E o desafio é esse. Você percebe que é responsável pela obra de Deus na terra? O que é a obra de Deus na terra? É a igreja. Não é só a Igreja Batista Manancial. É a igreja de Jesus. Todas as igrejas, a despeito das denominações, aquelas igrejas fiéis ao Senhor Jesus que proclamam o Evangelho. Essa é a obra do Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia, devido a alguns movimentos esquisitos no meio evangélico, movimentos que têm surgido, as pessoas acham que a obra de Deus é só dos pastores, dos bispos e dos apóstolos, se é que eles existem hoje, não tem mais apóstolo, né? Mas alguns acham que a obra de Deus, eles é que tem que realizar. E os crentes ficam só sentados, recebendo e pronto, sentindo suas emoções. Muitos crentes vão para a igreja para sentir emoção, para sentir paz, para sentir tranquilidade. Ok, hoje dá para a gente sentir tudo isso. Não é errado, não é necessariamente um erro você vir para a igreja e sentir paz, não é. Mas esse não é o objetivo do culto a Deus, nem da igreja de Jesus. O objetivo é a glória de Deus. Imagine quando vem a perseguição, Deus queira que não venha, mas vem perseguição e os crentes não podem mais ter liberdade de culto. E aí, o que é que vai acontecer? Né? Quem vai vir escondido para o culto? Né? Eu vou ali no shopping, vai para o culto. Eu me lembro que quando eu me converti, né, meus pais não queriam que eu fosse para o culto. Aí eu dizia, não, eu vou ali estudar na casa de um amigo, domingo, à tardinha, né? Ah, tá bom. Aí eu saí de bermuda, jogava a calça pela janela, aí vestia a calça e ia para a igreja, né? Então, por quê? Porque eles não queriam, eram católicos, eu era também católico romano na época, e não queriam, né, aquela aversão ao evangelho. Mas assim eu ia para a igreja. Estudamos que todos somos responsáveis pela obra de Deus. Você é responsável, porque você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não pense que você não é. Se você é crente, você é responsável pela igreja de Jesus na terra. Você tem que descobrir em que você é responsável, mas é sua responsabilidade, não é só minha. Eu tenho a minha, você tem a sua, e nós vamos crescendo até o Senhor Jesus retornar. Mas hoje nós vamos falar de dívida. Todos os crentes em Jesus são devedores do evangelho ao mundo. Nós devemos o evangelho às pessoas. Devemos no sentido de dívida. Temos esta dívida para com o mundo. E Jesus nos capacitou para isso. Todo crente em Jesus tem que pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Todos. Se as pessoas vão se converter ou não, é outra questão. É o trabalho do Espírito Santo. Mas nós temos essa dívida com a humanidade que está corrompida nos seus pecados. Que outrora nós também fazemos parte dessa humanidade corrompida. Vamos ler então Romanos 1, do verso 8 ao verso 15. Diz assim Paulo aos crentes de Roma: primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido,
para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios? Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Paulo, principalmente no verso 14, nós percebemos ele dizendo, pois sou devedor. E ele fala aqui de categorias de pessoas, bárbaros e gregos, sábios e ignorantes. Ou seja, a todo tipo de pessoa, Paulo entendia que ele devia o evangelho. Da mesma forma, nós somos devedores do evangelho a todos. Nós queremos observar aqui 3 lições que nos ensinam como é que nós vamos pagar essa dívida de levar o evangelho a todas as nações. A primeira, nós devemos às pessoas uma fé pública. Nós devemos às pessoas uma fé pública para motivar até mesmo a própria igreja. A nossa fé, ela não pode se localizar, se situar no domingo à noite, no domingo de manhã, nessas paredes. Sou crente aqui. Lá fora, já é outra história. Lá fora eu tenho um outro comportamento, outro procedimento. Até quando encontro um irmão na fé, na rua, eu já fico meio assim, porque me pegou num momento desprevenido. A nossa fé, ela tem que ser pública para a própria motivação da igreja. O crente prega o evangelho com a sua fé pública. A fé no meio da sociedade. Não precisa você ser aquele crente agressivo, não precisa. Basta você transmitir essa fidelidade a Jesus no meio das pessoas. Por isso devemos uma fé pública, até mesmo para motivar a igreja. Em Romanos 1:8, Paulo dá graças a Deus por esta igreja, ou seja, ele agradece à igreja de Roma. Por quê? Porque naquela época, a igreja de Roma tinha um bom testemunho. Já no século III, para o século IV, principalmente século IV, a igreja de Roma toma outros rumos. E é o que nós conhecemos hoje como a igreja romana. É outro tipo de entendimento. Não tem nada, praticamente nada a ver com a Bíblia, exceto que usa a terminologia bíblica, mas o conteúdo é outro. Não tem nada a ver com o cristianismo que Jesus pregou. É uma deturpação do cristianismo, o que a igreja romana de hoje, dita cristã, anuncia. E então, Paulo agradece aqui, primeiramente, olha o verso 8, primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. A fé daqueles irmãos chegou a todas as partes do mundo. O bom testemunho daquela igreja foi o que motivou a gratidão de Paulo. Paulo ficava feliz e Paulo queria se associar com aquela igreja, porque ela era uma igreja que tinha um bom testemunho. Eram pecadores? Sim, mas mesmo pecador, os pecadores que compõem a igreja, eles podem apresentar um bom testemunho. E o mundo pode conhecer uma igreja por sua fidelidade. São pecadores? Sim, mas contritos, arrependidos e que buscam a Deus. É o caso da igreja de Roma aqui no século I. E então Paulo agradece a Deus pelos resultados desta igreja. Paulo, ele fala muito de obediência. A igreja de Roma dava bom testemunho porque ela era uma igreja obediente. Isso é uma marca, né, do bom testemunho. Uma igreja que obedece a Deus dá um bom testemunho público. O testemunho da igreja não era só nas paredes. Era por todo mundo. Essa é a ideia de uma vida, a sua fé, sua vida de fé em Cristo, ela ser pública. Ela não pode ser privada. Você só é crente você em casa. Só é crente você no domingo. Não pode. Isso não existe. Aqui é o momento de adorar a Deus. E durante a semana, quando não tem as atividades da igreja, é o momento de pagar a dívida do evangelho que devemos às pessoas que estão nas trevas. Em Romanos capítulo 1, verso 5, Paulo fala dessa obediência. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Ele está falando dele, Paulo, que é obediente à fé em Cristo no meio dos gentios, uma obediência pública. E no verso 9, Romanos 1, 9,
Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Ele não parava de falar dos romanos. Por quê? Dos crentes de Roma, porque eles tinham esse bom testemunho e esta obediência. A igreja de Jesus, que somos todos nós aqui, que cremos no Senhor Jesus Cristo, devemos este bom testemunho de uma fé pública ao mundo. Temos que entender isso. Somos perfeitos? Não, somos pecadores, mas a minha fé deve motivar os outros que estão aí afora, tanto crentes, e também levar o evangelho aos perdidos. A minha fé deve ser uma fé aplicada. Ela não pode ser uma fé teórica. Muito crente que conhece a Bíblia, a fé é só teoria. A Bíblia fica só na teoria. Quando a gente vai na prática, cadê a pregação do evangelho? Você é conhecido por levar o evangelho aos perdidos? Pois tem que ser. Isso não deve ser um privilégio só do irmão evangelista da igreja, aquele irmão que se destaca ao pregar o evangelho. Graças a Deus por esse irmão. Mas todo crente deve pagar a dívida do evangelho através do seu bom testemunho. Como seria, na época de Paulo, pregar o evangelho em Roma, ali nos arredores do Império Romano, entre o ano 55 e 58 depois de Cristo? Será que seria fácil? Certamente não. Havia duas grandes perseguições contra os cristãos, dos próprios judeus, tanto que Jesus em Apocalipse chama os judeus que perseguiam a igreja de sinagoga de Satanás. Olha como Jesus foi duro, chamou os judeus de sinagoga de Satanás. Por quê? Porque perseguiam a igreja. Outra grande perseguição era dos próprios romanos. Nós estudamos isso na Epístola aos Hebreus. Os crentes eram perseguidos de todos os lados. E quando o negócio dava errado, como foi no caso lá de Nero, ele pôs a culpa em quem? Nos cristãos. A culpa não era dos cristãos, mas ele pôs nos cristãos e os cristãos receberam a culpa. Os cristãos foram expulsos de Roma num determinado ano por Cláudio, o imperador. Ou seja, tudo que acontecia de ruim no mundo, bota a culpa nos cristãos. Viver como crente no primeiro século não era fácil. Havia o culto ao imperador e aos outros deuses, e eram muitos deuses, e a idolatria era muito mais expandida, difundida, essa idolatria a imagens, do que até mesmo nos dias de hoje, naquela cultura, naquele período. Em Roma havia uma grande perseguição contra os crentes, tanto que é comum, estudando um pouco da história da igreja, saber que eles se reuniam nas catacumbas de Roma. As catacumbas eram 5 andares subterrâneos, onde ali eles enterravam os seus mortos e faziam os cultos, escondidos ali, porque não era permitido um culto diferente do culto ao imperador, do culto a César. É interessante que o imperador romano, ele era chamado de Pontífex, né? Que é o mesmo título dado a quem? Ao Papa, né? É o Sumo Pontífex, se eu não estou errando a pronúncia aqui. Entende? Então, ou seja, aquilo que era do Império Romano foi de alguma forma transferido para a Igreja de Roma quando o Império Romano caiu e houve esse sincretismo. O que nós temos hoje é uma história, né, de apropriações pagãs dentro de uma suposta igreja cristã que não tem nada a ver com Cristo. A igreja não havia um prédio, lá naquela época eles não tinham um prédio para se reunir, eles se reuniam nas casas e nas catacumbas, né, subterrâneas, ou seja, não era fácil. Então hoje nós fizemos uma engenharia aqui para irmãos estarem ali atrás e nós aqui, já deu dificuldade. Nós da modernidade somos muito moles, né? Na igreja de Roma era diferente, eram os cultos nas casas, eram os cultos nas catacumbas, frio, úmido, e cantando ali no escuro, muito provavelmente com tochas. Você imagina como era a igreja de Roma. Não tinha o conforto que nós temos aqui, né, as bênçãos que nós temos hoje. Essa igreja, repetindo essa informação, ela foi fundada por romanos, que se converteram ali no período do dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desce em Atos capítulo 2, e muitos povos de várias nações se convertem ali. Muito provavelmente, judeus romanos convertidos, que voltaram para Roma
plantaram ali esta igreja, a igreja de Roma, que Paulo queria se associar com eles. A igreja de Roma, então, ela era uma igreja viva no primeiro século. Era uma igreja viva, uma igreja crescente, e Paulo viu a oportunidade de esta igreja enviá-lo para a Espanha. Por que a igreja de Roma? Porque era metade do caminho entre a Espanha e Jerusalém. A igreja de Roma ali era a metade do caminho. Não era fácil fazer esse tipo de viagem. Era muito difícil. Viagem com animais ou viagem de navio, provavelmente, mas também com animais levando as cargas, tinha que levar suas comidas e muitas outras coisas, e dinheiro, e servos, e proteção para não ser assaltado. Era uma comitiva. E Paulo não tinha toda essa condição. O fato é que ele necessitava chegar a um ponto, reabastecer, porque devia gastar tudo até chegar lá, para chegar na Espanha. E a igreja de Roma certamente o ajudaria. Olha Romanos capítulo 15, verso 25, falando desta viagem. Entregar aqui as ofertas aos pobres da Judéia fazia parte da missão do apóstolo. E a esperança dele era que essa oferta minimizasse a inimizade entre judeus e gentios. Olha Romanos 15, 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia, as duas províncias gregas, levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então, ele não foi naquele momento em Roma, porque ele tinha que levar essas ofertas para os irmãos pobres da Judéia, que estavam passando por uma crise, fome ali, um problema terrível, e as igrejas estavam ajudando os irmãos de Jerusalém. Por que Paulo estava fazendo isso? Primeiro, para ajudar os irmãos. Segundo, havia uma briga, nós vamos ver ao longo da epístola, dentro da igreja de Roma. A igreja de Roma era desunida, não tanto quanto Corinto, mas era uma igreja desunida. E quais eram os partidos da igreja de Roma? Judeus e gentios. Eles não eram unidos. Então veja que quando você estiver numa igreja e a igreja estiver dividida em partidos, isso é ruim. Mas necessariamente não é motivo de você deixar a sua igreja, é motivo de você orar por ela. A igreja de Roma passava por esse problema. Vantagem naquela época é que não tinha como a pessoa ir para outra igreja, só tinha a de Roma, só tinha aquela igreja, então não tinha como você fugir, tinha que enfrentar, tinha que perdoar, não tinha para onde correr. Hoje é diferente, então hoje você foge para outras igrejas para resolver o problema e não resolve. Então Paulo queria unir a igreja, levando estas ofertas para os judeus em Jerusalém. Ele estava demonstrando que ele também era a favor dos judeus convertidos lá de Roma, que era a minoria. E os gentios convertidos de Roma eram a maioria. Mas Paulo, por ser um apóstolo que pregava o evangelho aos gentios, então ele também estava conquistando a parte gentílica da igreja de Roma. Unindo a igreja, ele teria condição de chegar na Espanha. Uma igreja dividida investe pouco em missões. Uma igreja unida investe bastante na obra missionária. E olha o verso 28. Romanos 15, 28. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha, que era o objetivo maior dessa epístola. Mas para isso ele tinha que apresentar a fé que ele tinha em Jesus para os romanos. Isso aqui também nos abre a mente para muitas coisas. Então, quais missionários a igreja vai apoiar? Aqueles que têm um bom fundamento bíblico. A gente vai apoiar os missionários que demonstram uma fé saudável. A gente não vai apoiar um missionário que ninguém nunca conheceu, chegou ontem pedindo sustento na igreja. Não funciona assim. Então é necessário esse missionário apresentar seu testemunho, apresentar, se nós não conhecemos, obviamente, apresentar a sua crença no Senhor Jesus Cristo, para que a igreja possa apoiá-lo financeiramente, para mandá-lo até os confins da terra. Esse era o objetivo do apóstolo, conseguir o apoio da igreja para pagar a sua dívida, o evangelho. Ele entendia que devia o evangelho a judeus e gentios. E para proclamar o evangelho, ele precisava da parceria com a igreja de Roma. Veja a estratégia do apóstolo Paulo. Para isso, devemos ter uma fé pública para motivar a igreja. A igreja de Roma tinha um bom testemunho. Apesar dos problemas, tinha uma boa fé, uma fé saudável, e Paulo queria se associar com ela. Devemos à igreja esta fé pública.
Há um problema na nossa sociedade, que nós dividimos a nossa vida. Eu tenho a vida espiritual, a vida material, a vida do trabalho, a vida da família. Está errado. Nós só temos uma vida. E essa vida, nesta vida, Deus está no centro. E tudo é espiritual. Certo? Você não tem a vida material e a vida espiritual. Você tem uma vida com Deus. E tudo na sua vida tem que ser espiritual. Tudo. Do trânsito ao trabalho, ao lazer, tudo tem que ser permeado pelo Espírito Santo de Deus e pelo ensino da Escritura. Se não for assim, você não está segundo a vontade de Deus. Esta fé, por isso, a fé, aí então a fé se torna pública, porque ela não fica só aqui, ela se estende a todas as áreas da sociedade em que você está como crente em Jesus. E aí, consequentemente, você vai ser luz no meio das trevas. A fé pública motiva todos na igreja a testemunhar de Jesus. O testemunho é que nós devemos dar sobre Jesus no mundo tem que ser algo natural ao crente. Ah, mas eu tenho vergonha, eu sou tímido. Eu sei que existem essas explicações, mas olhe, se você busca uma comunhão com o Senhor, lendo sua Bíblia, tendo vida de oração, você não vai conseguir segurar o desejo de falar de Jesus. Vai ser maior do que você. E você vai falar. Você vai entregar um folheto. Você vai sugerir a palavra de Deus em algum instante ali. Não de modo agressivo, mas de modo sábio. Porque o Espírito Santo vai lhe dar sabedoria. E você vai mostrar esta fé pública, anunciando o Evangelho aos perdidos. Uma segunda lição que nós observamos aqui para saldar nossa dívida acerca da pregação do Evangelho, é que nós devemos frutos. Faz parte dessa dívida na pregação do Evangelho, são os frutos. Devemos frutos para o fortalecimento da igreja. Todos nós temos que produzir frutos para que a igreja se fortaleça e pague essa dívida da pregação do Evangelho. Devemos ter uma fé pública para motivar a igreja. Devemos frutos para o fortalecimento da própria igreja. E é isso que Paulo vai dizer no verso 9. Porque Deus, Romanos 1:9, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então Paulo aqui está fazendo referência à oração, o quanto ele ora, né? Mais à frente no verso 10 isso fica muito claro, né? No início do verso 10, em todas as minhas orações, suplicando. Então ele faz menção desta igreja a Deus, incessantemente, orando por esta igreja. Por quê? Porque isto é um fruto. É um fruto para a edificação da igreja. Para que a igreja proclame o evangelho, é necessário oração. Todo domingo, às 18 horas, nós encorajamos os irmãos a estarem orando na sala aqui atrás, climatizada, você não vai ficar com calor, e pode orar tranquilamente. Irmão Gilvan, hoje orou sozinho. Tem dias que vem a irmã Zuíla, a irmã Helena, outros, eu não quero gostar de falar do nome, porque tem outros irmãos que vêm também, né? Vários irmãos vêm também. No entanto, né, com a pandemia diminuiu mais, mas é muito importante. Você pode vir mais cedo e dedicar um tempo de oração ali, né? 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos, e orar ao Senhor. Pelo quê? Orar pela igreja, para que a mensagem da palavra de Deus entre nas nossas mentes e corações e faça uma mudança na nossa vida, que não seja só um discurso jogado ao vento, mas que ela realmente nos transforme pelo poder do Senhor. Como é que isso acontece? Não depende do pregador, depende do Espírito Santo. O Espírito Santo quer agir, obviamente, depende de você. Sua mente está ligada? Ou você está lá no jogo de futebol, o que é que eu vou fazer depois do culto? Eita, eu vou pagar a conta tal, o que é que eu tenho para fazer amanhã? Eu vou fazer minha lista aqui de tarefas. Né? Tem pessoas que gostam de trabalhar, e trabalhar é bom, mas agora é o momento de... O que é que Deus quer para a minha vida? Orar 6 horas, botem isso como desafio. O apóstolo Paulo entendia que orar por esta igreja, falar desta igreja a Deus incessantemente, era um fruto. E esse fruto é um fruto da oração, orando pela igreja, apresentando essa igreja a Deus, para que a igreja cumpra o seu serviço. Então, todos nós temos que orar pela igreja, é um fruto. Outro fruto,
Romanos 1,10. Em todas as minhas orações, suplicando que... Romanos 1,10. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. E por que ele queria visitar esses irmãos? Verso 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Paulo orava por aquela igreja incessantemente, nem os conhecia, só ouvia falar do testemunho. Oramos incessantemente pela nossa igreja, por nós, uns pelos outros, fundamental isso. E ele queria visitar essa igreja. Por quê? Porque ele queria compartilhar com eles, repartir dom espiritual. Esse dom espiritual aqui, que Paulo queria repartir, não é o dom de línguas, não é o dom da cura, não é esse tipo de dom. Quando Paulo fala de repartir o dom espiritual, ele está falando de conversas espirituais, ele está falando de edificação, ele está falando de trocar experiências, de motivar um ao outro, de ele ouvir os sofrimentos daquela igreja e ele dizer os sofrimentos que ele está passando, e uns orarem pelos outros ali. Isso é compartilhar, repartir um dom espiritual. Para quê? Para que sejais confirmados. A palavra aqui, para que seja confirmado, é para que você seja encorajado, para que você seja motivado. Nós temos um problema na igreja cristã moderna. Nós não gostamos de mostrar os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, compartilhar boas conversas espirituais. Normalmente, uns querem saber bastante, e aconselhar todos os outros, porque esses nunca sofrem. Ou os que sofrem não querem compartilhar nada com ninguém, ficam todos calados ali, porque não tem essa confiança toda. E acaba cada um no seu canto, com o sorriso mais lindo do mundo, mas sofrendo perseguição e outras dificuldades, calados ali, porque não estão repartindo dons espirituais, experiências espirituais, bênçãos e sofrimentos. Irmãos, nós temos que ter isso na igreja, conversas espirituais. E aqui vale a pena nós refletirmos. Que tipo de conversas você tem? Na igreja e fora da igreja. O que é que arde no seu coração? Falar do Evangelho de Jesus? Falar como é difícil pregar o Evangelho de Jesus? Não tem problema achar que é difícil mesmo. É complicado, eu tenho que pregar sem ofender, sem magoar, mas falar de inferno, falar de salvação, não é tão simples. É o Espírito que nos usa mesmo, mas nós temos que ter conversas espirituais. E eu confesso, irmãos, essas são as melhores conversas. Eu pelo menos, acho que são as melhores conversas para os crentes compartilharem e um ensinar o outro. O que eu acho fantástico aqui é a humildade do apóstolo. Ele quer trocar experiência com aquela igreja. Ele é um apóstolo. O que é um apóstolo? Só foram 12. Creio que Paulo foi um dos 12. Um apóstolo, ele recebia de Deus a revelação. A palavra de um apóstolo, ela era autoritativa. A minha palavra não é autoritativa, certo? Só quando a Bíblia está sendo proferida. Mas não sou eu, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Eu sou só o mensageiro, eu só passo. Tento passar de uma maneira que desperte, Tento, mas eu só passo. A autoridade é do Senhor, que inspirou os autores da Sagrada Escritura. Mas o apóstolo, ele tinha autoridade de Deus para mandar na igreja e a igreja obedecer. Paulo tinha essa autoridade. Ele fazia milagres, como os outros apóstolos também realizaram grandes milagres. 2 Coríntios capítulo 12 fala das revelações que ele teve do Senhor, que ele não podia nem compartilhar. Olha, tamanho poder, tamanha intimidade. Mas quando ele vai na igreja de Roma, ele quer compartilhar dom espiritual, ou seja, eu quero aprender com vocês. Que humildade do apóstolo, Eu quero aprender com a igreja, e eu também quero ensinar a igreja. Vamos trocar nossas experiências de fé. Irmãos,
Nós temos que estar abertos a aprender até o último dia das nossas vidas. A aprender com os irmãos, a aprender uns com os outros. Todos aqui crentes em Jesus têm algo para ensinar da sua experiência com Deus a partir da obediência da Bíblia. Todos. Quem dera mais pregadores surgissem, não é? Então outros irmãos podiam pregar também. E essa é a ideia, é preparar mais e mais para que possam transmitir a mensagem do Evangelho formalmente, como nesse culto, um momento mais formal, mas informalmente também, nos grupos de estudos bíblicos, nas casas, no evangelismo. Não estamos tendo evangelismo no sábado devido à pandemia, mas vai voltar certamente, nas viagens missionárias ou campanhas evangelísticas. O apóstolo, ele queria compartilhar, repartir dons espirituais, para que aqueles irmãos fossem motivados. E olha o verso 12, outro dom espiritual aqui, que é um resultado até, é o encorajamento da fé. Verso 12, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Encorajamento da fé. Já pensou, irmãos? Você precisa, né, desse fortalecimento, desse encorajamento, mas você fica calado, porque com quem eu vou compartilhar? Já pensou, eu compartilho do meu sofrimento com o irmão, e o irmão diz, isso é besteira, eu já passei por isso. Melhor é ser assim, porque eu fiz assim, assim, assado. Isso não é compartilhar da experiência espiritual, né? Então, se o irmão mostrou e se abriu e mostrou do seu sofrimento, da sua dificuldade, você escute, seja sensível, compreenda o sofrimento do seu irmão e tente ajudá-lo, não demonstrando que você sabe tudo, porque não sabemos, mas tendo amor, empatia, consideração e até falando também dos seus sofrimentos, compartilhando experiências, né? Às vezes, sabemos que a Bíblia tem todas as respostas, mas muitas vezes, quando nós estamos com um irmão e aquele irmão abre o coração e fala das suas dificuldades, ele até sabe as respostas pela Bíblia, mas muitas vezes o que é que ele quer? Quer ser ouvido, quer que você ore por ele, ele precisa desabafar, ele precisa confiar em alguém, ele lhe escolheu, isso é uma bênção, escute, ore, e se ele quiser alguma resposta, ele vai perguntar, como é que você pode me ajudar? O que é que você acha que eu devo fazer? Aí é o momento de você dizer, olha, eu entendo pela Bíblia que é melhor assim. E aí você vai fortalecendo aquele irmão na fé. Infelizmente, parece que nós ficamos ali distantes uns dos outros. E não compartilhamos esta fé mútua, reciprocamente, confortando um ao outro. Paulo entendia isso, era um apóstolo. Veja bem. E ele queria fortalecer os irmãos de Roma e queria ser fortalecido. Olha, Paulo entendia que ele era pecador. O sofrimento do apóstolo era grande. Perseguição, dificuldade. Você lê lá, 2 Coríntios 11, narra-lhe os sofrimentos do apóstolo Paulo. Muitos sofrimentos. Nudez, naufrágio, né, açoites. Uma lista enorme de sofrimentos. Ele precisava de ajuda, o apóstolo. Pastores também precisam, e todos os crentes em Jesus, irmãos, missionários, imagina um missionário sozinho, ele e sua família, num local que não tem crente nenhum. Ele foi lá, a igreja enviou para ele plantar uma igreja ali. Quem que ele vai procurar? Difícil, né? Por isso que é bom mandar 2 famílias, 3 famílias, para uns apoiarem os outros. Mas era isso que Paulo estava ensinando para aquela igreja devia ter, compartilhar esse dom, encorajamento pela fé, uma fé mútua, vossa, Paulo dizendo, vossa igreja de Roma e minha. O apóstolo, ele queria crescimento espiritual. Olha o verso 13, Romanos 1,13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os gentios. Por isso falamos que nós devemos frutos para o fortalecimento da igreja. Paulo queria ir a Roma para compartilhar frutos. A oração é um fruto.
Nós temos que orar uns pelos outros, compartilhar os sofrimentos, compartilhar a fé, encorajar uns aos outros, esse fruto. Paulo queria ir naquela igreja para que a igreja desse apoio para chegar até a Espanha, mas também ele queria fortalecer aqueles irmãos. E ele queria aprender daqueles irmãos que também sofriam por conta da perseguição do evangelho. Interessante esse conceito de fruto espiritual. Quando Paulo recebe a oferta de Filipos, num determinado momento da sua vida missionária, o que preocupava, o que importava para Paulo, não era o dinheiro em si. Óbvio que foi bom, ele agradece, né? Porque eles mandaram o suficiente para suas necessidades. Mas o principal para Paulo não foi o dinheiro em si. Foi o quê? Filipenses 4,17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Quando a igreja oferta para um missionário, diante de Deus, aumenta o crédito daquela igreja. O que interessava para Paulo é que aquela igreja fosse cada vez mais fiel a Deus, tivesse mais crédito, fosse mais obediente a Deus na oferta missionária. Então, ofertar é um fruto espiritual da igreja. Devemos fruto para o fortalecimento da igreja. Você se entende também como devedor desse fruto espiritual para o seu irmão? Você edificar a vida de uma pessoa. Não só dar uma lição, não é só isso. Mas é você compartilhar dos seus sofrimentos, ouvir os sofrimentos dele, orar por ele, ser sensível ao irmão que precisa de você, que encontrou em você uma pessoa para ajudar, para aconselhar ou para ser aconselhado. Infelizmente, e olha que nós somos uma igreja pequena, infelizmente, não dá para o pastor ouvir todos o tempo todo. É difícil. E eu sei que às vezes alguns irmãos se cansam de esperar. Eu entendo isso. Por isso devemos nos aconselhar uns aos outros, para nos fortalecer em Cristo. E uma última lição sobre essa nossa dívida de levar o evangelho aos perdidos, lembre-se que nós devemos uma fé pública para motivar a igreja, devemos frutos para o fortalecimento da igreja e devemos estar capacitados a anunciar o evangelho a todos. Uma igreja forte, uma igreja com bom testemunho, com essa fé pública, uma igreja que produz frutos, ela, normalmente, ela está capacitada, ela é capaz de falar desse evangelho aos perdidos. Ela gosta de falar do evangelho. Falar o evangelho não se torna um fardo, se torna uma dívida. Eu tenho que pagar minha dívida, não no sentido negativo, mas no sentido de que é minha missão. Jesus morreu numa cruz, me livrou da condenação do inferno, me salvou, e ele deixou esta missão para mim, levar o evangelho aos perdidos, fazer discípulos de Jesus. Não é só pregar o evangelho, a gente está enfatizando aqui a pregação do evangelho, que é o que o texto fala mais forte, mas isso se estende ao discipulado, a formar discípulos de Jesus e para Jesus, para que a igreja se torne forte e viva e ativa. Para quê? Deus seja glorificado, para que a sociedade saiba que o nosso Deus existe. Ele é forte, é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, soberano sobre tudo, e que Ele é o puro amor, né? E está de braços aí abertos para receber os pecadores arrependidos dos seus pecados, que vão crer no nome de Jesus. Por fim, devemos estar capacitados a anunciar o Evangelho a todos. Verso 14, olhe na sua Bíblia, o versículo 14, Romanos 1, 14. Paulo diz: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Toda essa passagem culmina aqui. Paulo diz: eu sou devedor. Eu devo algo para estas pessoas. E o que ele deve é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele entende que tem que pagar essa dívida. É só Paulo que é devedor? É claro que não. Todo crente em Jesus faz parte do mandado de Jesus, da ordem de Jesus de levar o evangelho aos perdidos. Ser devedor aqui é sentir-se obrigado a pregar o evangelho. Ah, então quer dizer que eu sou obrigado? Depende. Que tipo de crente é você? É um crente que obedece a Deus? É grato a Deus por sua salvação? Então você se entende como obrigado. Eu tenho que pregar o evangelho. Não é opção. É uma dívida que eu tenho que pagar. Mas,
Se você é um crente que faz o que quer da vida, sem compromisso com Jesus, com a palavra de Deus e com o Senhor, olha, Deus é tão bom e tão amoroso que Ele dá liberdade para você ser desobediente e não pregar o Evangelho de Jesus. Para quem é assim, não encara a pregação do Evangelho como uma dívida, encara como um fardo, como uma dificuldade, como um peso. E você não deve ter a pregação do Evangelho como um peso, como um fardo. Você deve ter como uma forma de adorar a Deus, de agradecer a Deus por tudo que Deus fez e faz por você e por mim. Então, eu tenho que pagar esta dívida por amor ao meu Senhor. Não é uma opção. Paulo falou isso também lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, quando ele disse: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. 1 Coríntios 9, 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Aí você começa a pregar o Evangelho, o Espírito Santo mexeu na sua vida hoje, você começa a pregar o Evangelho, e agora você se sente o melhor de todos os crentes. Espera aí, né? Calma, isso é nada mais, nada menos do que a sua obrigação como discípulo de Jesus. Não significa que você é o crente super espiritual, né? Não é assim que funciona. Na verdade, Paulo entendia o anúncio do Evangelho como uma forma de glorificar a Deus, não a ele mesmo. Então não se sinta um crente especial porque você prega o Evangelho. Não. Você faz a sua obrigação diante de Deus. E pregar o Evangelho é muito gostoso e traz alegria. E maior alegria é quando Deus te usa para levar o Evangelho para uma pessoa e essa pessoa crê em Jesus. É um negócio assim incrível, fantástico. Você que já levou o Evangelho e viu alguém se converter ali na sua frente, é algo inexplicável, é uma bênção de Deus. Nem sempre Deus dá essas bênçãos todo dia para nós, mas temos que continuar pregando o Evangelho para podermos apresentar a glória de Deus àqueles que estão nas trevas, e Deus vai salvar os que Ele quer. Paulo então entendia, é a minha obrigação, e ai de mim, se não pregar o Evangelho. Você acha que era só para Paulo? Era só Paulo que devia pensar isso? De modo nenhum. Quando ele escreve isso para as igrejas, a igreja de Roma, a igreja de Corinto, ele está ensinando essas igrejas como eles têm que viver essa dívida da pregação do Evangelho. Obviamente, a Igreja Batista Manancial também tem que aprender. Nós temos que aprender que devemos pregar o Evangelho até a volta do Senhor Jesus Cristo. E então chegamos no verso 15, Romanos 1, 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Quanto está em mim, no que depender dele, ele está pronto. Ele vai anunciar o Evangelho também em Roma, de Roma para a Espanha, e realizar a vontade do Senhor nosso Deus. Você está pronto. Pronto aqui não significa que você tem que fazer um curso de teologia para pregar o Evangelho, não. Você está pronto no seu coração, na sua mente, disposto a anunciar esse Evangelho no meio das trevas. Todos nós aqui durante a semana vivemos em algum momento no meio das trevas do pecado. E é naquele meio que nós devemos anunciar o Evangelho. E é naquele meio que nós devemos ser luz. Deus te colocou lá, não foi por acaso. Foi para que você viesse a brilhar. E você nem precisa fazer muito esforço. Basta você expressar uma fé pública. A sua conduta, o seu comportamento transformado pelo poder do Espírito Santo. Basta você produzir frutos que motivam a igreja e que mostram que você é luz no meio daquelas trevas. Frutos de amor, de perdão, de compreensão, de paciência no meio dos perdidos, daqueles que ainda não creram em Jesus. E também a pregação efetiva, verbalizada do Evangelho, ou com um folheto, ou oralmente, levando o Evangelho àqueles que ainda vivem nas trevas. Olha o que João também nos ensina sobre essas verdades. 1 João, capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o amor. Nisto conhecemos o amor. 1 João 3,16. Que Cristo
deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha, Cristo deu a vida dele por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Há um princípio aqui de eu me doar. Quando você prega o evangelho, você está pensando nos outros, por causa de Jesus que deu a vida dele por você. O versículo não fala especificamente disso, fala de você amar o irmão, mas também devemos amar os perdidos, e porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Você tem esse amor pelos perdidos? A palavra de perdido, né? A palavra pesada, mas Jesus usa esse termo para aqueles que estão perdidos e que nós devemos buscá-los e trazer para o Senhor Jesus Cristo. Somos todos devedores do evangelho ao mundo. Devemos pregar o evangelho incessantemente. É a missão da igreja. Quando acabar a pandemia, vai voltar a pregação no sábado. Quem vier sábado à tarde, 4 horas, vão estar aqui os irmãos. Você pode ir pregar o evangelho com eles. Mas a pregação do dia a dia é aquela mais significativa. Talvez nem todo dia você consiga, mas já pensou? 1 por semana? Que bênção! Se nós tivermos aqui em média 200 pessoas, todos levarem o evangelho para uma pessoa por semana, já pensou? Nós teremos 200 pessoas ouvindo o evangelho durante uma semana. É mais do que quando a gente faz uma viagem missionária, talvez. Não é verdade? Isso por semana, por mês. 800 pessoas vão ouvir o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Devemos o evangelho a todos. Por isso, vamos pagar a nossa dívida anunciando o evangelho aos perdidos. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, te agradecemos por tua palavra que de modo tão claro nos motiva a servir a ti, a tua igreja, levando o evangelho aos que estão distantes do Senhor. O Senhor sabe da nossa condição de pecado, mas o Senhor, ó Pai amado, nos deu do teu Espírito, nos deu a tua palavra, o Senhor nos deu a igreja para juntos nos motivarmos uns aos outros, para juntos estarmos fortalecendo, trocando dons espirituais, aconselhando, ouvindo, orando uns pelos outros. O Senhor nos deu a oportunidade de termos uma fé pública para testemunhar de Ti e também, ó Pai, para proclamar o Teu Evangelho da maneira simples e profunda que o Senhor nos demonstra na Tua Escritura. Capacita-nos para que a nossa fé não fique encaixotada, presa nessas paredes, para que ela se expanda, para que a nossa fé chegue à sociedade diariamente, para que os Teus filhos, todos nós aqui reunidos, Pai amado, sejamos ativos e atuantes no ensino da Tua palavra, durante a semana, nos cenários e circunstâncias mais difíceis e carregados de pecado, nós estejamos ali como símbolos da Tua luz, praticantes do Teu Evangelho, obedientes à Tua palavra, apesar das nossas fraquezas e pecados. Senhor Deus, nos dá deste poder, nos dá desta força, e assim a Tua igreja certamente, ó Pai, triunfará sobre as trevas do pecado. É o que nós te pedimos.